O clima. A linha do Equador divide a África em duas partes distintas. O norte é bastante extenso no sentido leste-oeste, o sul mais estreito, afunila-se onde as águas do Índico se encontram-se as do Atlântico. Quase 3/4 do continente estão situados na zona intertropical da Terra, apresentando, por isso, altas temperaturas com pequenas variações anuais. Localizados no interior do território africano, os desertos ocupam grande parte do continente, situam-se tanto ao norte quanto ao sul. O deserto do Saara ocupa 1/3 do território africano, ali são registradas temperaturas superiores a 40 graus. O clima do continente é bastante diversificado, sendo determinado principalmente pela conjunção de dois fatores, as baixas altitudes e predominância de baixas latitudes. Distingue-se na África os climas equatorial tropical, desértico e mediterrâneo. As medidas térmicas mantêm-se elevadas durante o ano todo, exceto nos extremos norte e sul e nos picos das montanhas mais altas. A vegetação africana é um reflexo do clima, uma vez que as paisagens se organizam e se distribuem pelo espaço geográfico de forma muito parecida com os tipos climáticos. Na porção equatorial, onde as chuvas são abundantes o ano inteiro, há florestas densas, diversificadas e sempre verdes. A vegetação dominante é a floresta equatorial, medida que avançam para regiões mais secas ao norte e ao sul. Essas florestas vão perdendo a densidade e se transformam em savanas, que constituem os tipos de vegetações mais abundantes no continente. As estepes aparecem entre as savanas e os desertos e as medidas que alcançam áreas mais secas, tornando-se progressivamente mais ralas até se transformarem em regiões desérticas. Nos desertos pode eventualmente haver oásis, onde se desenvolve tamareiras, arbustos e gramíneas. Finalmente, nos extremos do continente, hamaques e garrigues, conhecidos como vegetação mediterrânea. O relevo africano se caracteriza pelo predomínio de imensos tabuleiros, planaltos pouco elevados e considerável altitude média. Cerca de 750 metros, as regiões central e norte são ocupadas em sua totalidade por planaltos intensamente erodidos, constituídos de rochas muito antigas limitados por grandes escarpamentos. Há 200 milhões de anos, a África fazia parte, juntamente com a América do Sul, do supercontinente de Gondwana. A separação formou o Oceano Atlântico e isolou os dois países, que ainda têm algumas semelhanças de estrutura geológica e formas de relevo. Ao norte predomina a área planáltica, ampla e desértica. O Saara, que se estende do Oceano Atlântico ao Mar Vermelho. A maior formação rochosa dessas áreas são os montes Tibete, onde se localiza o pico culminante da região, o Emi-Koussi, 3.415 metros. Além do deserto, encontra-se a cadeia do Atlas, que ocupa a região norte do Marrocos, da Argélia e da Tunísia. Sua formação recente apresenta montanhas cujos picos chegam a atingir 4.000 metros de altura. A economia da África consiste na agricultura e nos recursos dos povos da África. Embora algumas partes do continente tenham conseguido ganhos significativos nos últimos anos, dos 60 países previstos no Relatório Humano de Desenvolvimento de 2003 das Nações Unidas, 25 das 53 nações africanas foram classificadas como tendo o mais baixo nível de vida entre as nações do mundo inteiro. Isso é a parte devido à sua história turbulenta desde o século XX. Com a descolonização da África, a corrupção e o descaso das autoridades contribuíram para empobrecer a economia da África. Porém, algumas nações alcançaram relativa estabilidade política, como é o caso da África do Sul. O principal bloco econômico é o SADC, formado por 14 países
O PIB total da África é de apenas 1% do PIB mundial e o continente participa de apenas 2% das transações comerciais que acontecem no mundo. Cerca de 260 dos mais de 800 milhões de habitantes da África vivem com menos de $1 ao dia, abaixo do nível da pobreza definido pelo Banco Mundial. Distinguindo-se pelas elevadas taxas de natalidade e de mortalidade, pela baixa expectativa de vida e abrigando uma população jovem, a África caracteriza-se pelo subdesenvolvimento, aparecendo ao mesmo tempo como causa e consequência deste panorama. Os setores econômicos em que os países africanos apresentam algum destaque constituem herança do seu passado colonial. O extrativismo e a agricultura, setores em que são baixos os investimentos e o custo da mão de obra, cuja produção é destinada a abastecer o mercado externo. A população da África é de mais de 800 milhões de habitantes, distribuído em 54 países e representado cerca de 1/7 da população do mundo. Na parte norte do continente, inclusive no Saara, predominam os povos caucasioides, principalmente berberes e árabes. Constituem aproximadamente a quarta parte da população do continente ao sul do Saara. Predominam os povos negroides. Cerca de 70% da população africana na África Meridional. Existe uma concentração de povos Khoisan, San e Khoikhbo. Os pigmeus concentram-se na bacia do rio Congo e na Tanzânia. Agrupados principalmente na África Meridional, vivem 5 milhões de brancos de origem europeia. Na África falam-se mais de 1.000 línguas diferentes. Além do árabe, as mais faladas são o Swahili e o Hausa. As principais famílias ou grupos idiomáticos são o congo-cordofanês e o nilo-saariano, o camito-semítico ou afro-asiático e o das línguas Khoisan. O cristianismo, a religião mais difundida, e o islamismo são as principais religiões. Cerca de 15% dos povos africanos praticam religiões animistas ou locais. Grandes parte da atividade cultural africana concentra-se na família e no grupo étnico. Com a intensificação do nacionalismo, a cultura tradicional africana teve recentemente um importante ressurgimento. A cultura africana deve ser observada sempre no plural, haja vista sua existência milenar e sua vasta diversidade. Cumpre lembrar que a África não é um país. A arqueologia aponta a África como um território habitado há mais tempo no planeta. Isso resultou na profusão de idiomas com mais de 1.000 línguas, religiões, regimes políticos, condições materiais de habitação e atividades econômicas. Atualmente, o continente africano ocupa 1/5 da Terra, com mais de 50 países e quase 1 bilhão de habitantes. É fato conhecido que a história africana foi escrita e contada pelos colonizadores europeus. Os viajantes missionários e dirigentes coloniais foram os responsáveis pelos primeiros relatos cerca da cultura dos povos africanos. Assim, além de serem capturados para alimentarem a escravidão colonial, estes povos foram usurpados em todos os seus direitos, incluindo o de contar a própria história. O etnocentrismo e o eurocentrismo nas ciências europeias durante o século XIX são os responsáveis pelas concepções das culturas africanas. Nesse viés, elas são consideradas manifestações primitivas ou bárbaras, típicas dos primeiros estágios da civilização. Hoje, com a independência dos países africanos, há um esforço de recuperação das tradições culturais africanas, bem como a constituição de uma historiografia local. As manifestações culturais africanas sofreram uma intensa destruição pelos regimes coloniais, o que leva as nações africanas modernas ao embate com o nacionalismo árabe e ao imperialismo europeu.
Em se tratando de culturas tradicionais, muito se preservou e se difundiu pelo continente africano, especialmente devido aos fluxos migratórios pela África. Isso permitiu a preservação e a combinação de vários aspectos culturais entre os povos do continente. Ademais, vale ressaltar também que boa parte dessas culturas são baseadas em tradições orais, o que significa ausência de escrita. As religiões tradicionais africanas, também referidas como religiões indígenas africanas, englobam manifestações culturais e religiosas originárias do continente africano e continuam sendo praticadas nesse continente nos dias atuais. Há uma multiplicidade de religiões dentro desta categoria. Religiões tradicionais africanas envolvem ensinamentos, práticas e rituais e visam a compreender o divino. Mesmo dentro de uma mesma comunidade, no entanto, pode haver pequenas diferenças quanto à percepção do sobrenatural. São religiões que não foram significativamente alteradas pelas religiões adotadas mais recentemente, como o cristianismo, o budismo, o islamismo, o judaísmo e outras. Estima-se que essas religiões sejam seguidas atualmente por aproximadamente 100 milhões de pessoas em todo o território africano. Na religião africana é abordado alguns deuses, como Ozain, é o orixá das folhas, Obá representa o amor, Iansã, orixá dos ventos, tempestades e raios, Iemanjá, rainha do mar e protetora dos pescadores, Olorum, dono do céu e criador dos orixás, Ori, intuição espiritual e do destino, Oko, deus da agricultura, Oxóssi, orixá da caça, Ogum, orixá da guerra, deus da metalurgia, Agayu, do fogo e dos vulcões, Babalu Aye, orixá das pestes e das doenças, Oxalá, criador da humanidade, Exu, orixá mensageiro, Xangô, orixá do trovão e da justiça. Os africanos, como os povos restantes do continente, receberam frutos de todo o mundo, que incorporaram na sua dieta, assim como as próprias técnicas culinárias. Se quisermos encontrar algum fator comum na alimentação dos africanos, temos primeiro que dividir o continente em duas regiões. O norte da África, onde se tornou habitual o cultivo de trigo, incluindo partes do norte, nordeste e leste da Etiópia. Essa culinária é desenvolvida na culinária mediterrânea. E vamos dividir a África subsaariana, onde em geral não é o trigo, mas outros vegetais farináceos, que constituem a base da alimentação. É dessa região que o presente artigo se debruça. Ao contrário do norte da África, onde a base da alimentação é uma espécie de pão, na África subsaariana, tradicionalmente, é uma massa cozida em água que acompanha ou é acompanhada por diferentes guisados e grelhados. No entanto, o arroz e a batata aclimatizaram-se bem em várias regiões da África e atualmente pode dizer-se que metade das refeições tem estes vegetais como fontes de energia.
to keep your head up high. While you're trembling, that's when the magic happens, and the stars gotta by your side, saying, rise up to the light in the sky. Let the light lift your heart up, burn your flame through the night. Yeah. Whoa.